Então, nessa aula, né, nós vamos começar a introdução à inferência, começando com alguns conceitos básicos, definição de inferência e alguns conceitos importantes para as nossas próximas aulas. Depois a gente vai falar então das divisões da inferência, paramétrica versus a não paramétrica, e a clássica ou frequentista versus a bayesiana. O que é inferência? Então, inferência é qualquer processo para a gente diminuir a incerteza que vai utilizar a informação para isso. Quando essa informação que a gente utiliza é proveniente de dados estatísticos, a gente vai chamar então de inferência estatística. O que são dados estatísticos? Aqueles provenientes de experimentos aleatórios, né? Cuja definição vocês viram no semestre passado na disciplina de Introdução à Probabilidade. A ideia básica, então, da inferência estatística é pensar que os dados que são provenientes da amostra são resultados de um experimento aleatório, né? Porque a amostra, né, que a gente retirar pode ser diferente, cada pessoa pode tirar uma amostra diferente, né? Então, é um experimento aleatório e a gente vai utilizar, então, eles para inferir a respeito das medidas desconhecidas da nossa população, aquela que a gente utilizou, então, para selecionar a amostra. Sabendo, então, que os dados são resultado de um experimento aleatório, é possível a gente medir, então, o grau de incerteza que está envolvido no processo de inferência, tá? A partir das distribuições de probabilidade. Então, o estudo da inferência estatística tem por objetivo entender e desenvolver metodologias eficazes para se fazer inferências. E agora nós vamos ver, então, os tipos de inferência, né? As divisões. A inferência estatística, então, pode ser dividida em duas grandes abordagens, a paramétrica e a não paramétrica. E também existem, né? A gente pode dizer que existem dois tipos ou duas escolas de como se faz inferência, seja ela paramétrica ou não paramétrica, que são a escola clássica e a escola bayesiana, tá? Daqui a pouquinho a gente vai definir elas, vamos então agora só olhar um exemplo e depois algumas definições antes de a gente falar da divisão. Esse exemplo, então, para a gente entender onde é que a gente estaria utilizando inferência. Imagina, então a gente tem uma nova marca de açúcar que é lançada no mercado. A embalagem diz apresentar 1000 gramas de açúcar. Um órgão de fiscalização tem a tarefa, então, de verificar a quantidade desse novo produto. E isso é um dos quesitos, então, de qualidade é verificar, então, o peso da embalagem. A inferência estatística, então, pode ser aplicada da seguinte maneira. A gente vai selecionar uma amostra aleatória de saquinhos de açúcar e verificar o peso de cada um deles. Baseado, então, nesse peso observado dos sacos da amostra, a gente vai inferir sobre o peso de todos os sacos que são produzidos. Como é que a gente poderia fazer essa inferência? A gente poderia fazer a inferência para o peso médio, ou, por exemplo, para a proporção de sacos com menos de 990 gramas, ou qualquer outra característica que seja de interesse. Então, vejam que a gente precisa estabelecer duas coisas importantes aqui. A variável aleatória do problema, como, por exemplo, peso médio, ou a proporção de sacos com menos de 990 gramas, né, que tem relação, então, com a característica de interesse, que é, então, o peso, né, dos nossos saquinhos, certo? Aqui, então, a gente vai ver que a gente vai atribuir a variável aleatória uma letra, né, que a gente vai chamar de x por enquanto. Vamos ver outros exemplos onde a gente verifica, né, intuitivamente a ideia de inferência. Eu quero saber a altura média dos alunos da URGS. E aí, para isso, eu vou coletar uma amostra e medir a média, né? Medir a altura de todo mundo e obter, então, a média amostral, né? A média da amostra das alturas dos meus alunos, né? Coletados na amostra. E isso vai me fornecer uma estimativa para a média de toda a população, ou seja, de todos os alunos da URGS. Aqui apareceram várias palavrinhas que a gente vai definir daqui a pouquinho, tá? Alguns conceitos bem importantes para a inferência. Alguns outros exemplos, assim, bem intuitivos, né? Uma cozinheira quer verificar a quantidade de sal no que ela está cozinhando e ela vai lá e retira uma amostra para provar. Uma pessoa está querendo decidir se compra ou não um queijo numa banca. Ele vai lá e come um pedacinho para decidir se vale a pena comprar. Ou seja, a gente sempre retira uma amostra para ter uma informação sobre a população, né? Então, essa é a ideia da inferência, como estou mostrando aqui nesse esquema. Então, vamos às nossas definições importantes para a gente seguir, né, a partir das próximas aulas.
a totalidade de elementos que está sob discussão, ou seja, que é o nosso interesse na pesquisa, sobre os quais então a gente deseja obter informações, é a nossa população. Então, o total de elementos para o qual a gente quer obter informação, tá? É a nossa população. A parte dessa totalidade, ou seja, a parte dessa população que a gente vai utilizar para basear as nossas inferências estatísticas é a amostra. Uma característica de interesse na população, uma medida, né, de interesse na população, a gente vai chamar de parâmetro. Ou seja, é o resumo da informação sobre a variável considerando todos os elementos da população de interesse. A gente geralmente nota por letras gregas, como por exemplo θ. Então, se a gente voltar naquele exemplo da altura, como o nosso parâmetro seria a altura média de todos os alunos da URGS, certo? O conjunto onde esse parâmetro assume valores é chamado, então, um espaço paramétrico. Qualquer função que eu obtiver da amostra, que não envolva nenhum parâmetro desconhecido, é chamado de estatística. Tá? Para a gente entender uma ideia, nós vamos, e já vamos definir a partir disso o estimador, né, que é a nossa próxima definição ali. Se vocês voltarem lá na disciplina de descritiva, vocês calcularam média, né, e a fórmula para calcular a média era somatório dos xis, ou seja, somatório dos valores observados na amostra. Então, por exemplo, nas alturas, é a somatório das alturas de todos os alunos da amostra, dividido por n, tamanho da amostra. Isso é uma estatística, porque só considera dados conhecidos, os dados da amostra, né? Então, os x, que são as alturas dos indivíduos da amostra, e o n, que é o tamanho dessa amostra. Que é um estimador? Antes, né, ali, ó, a gente tem que notar, né, e lembrar que estatística é uma variável aleatória. Né? Ou seja, essa fórmula, somatório dos xis dividido por n, vai assumir valores diferentes dependendo da amostra que eu retirar. Portanto, é uma variável aleatória. Tá? Um estimador nada mais é do que uma estatística que vai ser utilizada, né, para inferir para o meu parâmetro, e essa estatística vai assumir valores, então, no espaço paramétrico deste parâmetro θ. Né? Então, por exemplo, o estimador x barra é um estimador para o mi, média populacional. Então, no nosso exemplo das alturas, o x barra, que é a média da amostra, vai servir para a gente inferir para o mi, média da população dos alunos da URGS. Quando a gente vai lá e retira a nossa amostra e aplica os valores observados dessa amostra no estimador, né? Então, eu vou observar aqui as alturas dos meus indivíduos, meus n indivíduos da amostra, e aplicar no meu estimador aqui somatório de x dividido por n, eu vou obter um valor para x barra, né? Para a média amostral. E isso é chamado, então, de estimativa, certo? Vamos ver a partir de um exemplo aqui o que seria, então, né, essas definições, algumas dessas definições. Suponhamos, então, que uma caixa tem, então, 5 bolas, das quais S são pretas e 5 menos S são brancas. O interesse é justamente saber qual cor predomina sem que a gente precise olhar todas as bolas da urna. Então, note que θ, nosso parâmetro de interesse, é S sobre 5, que é a proporção de bolas pretas na urna, né? Então, a urna tem 5 bolas, S sobre 5 vai me dizer a proporção de bolas pretas, certo? Se isso for maior que meio, eu sei, então, que a cor que predomina é preto. Se isso for menor que meio, eu sei que a cor que predomina é branca. Para a gente fazer essa estimação, nós vamos selecionar, então, com reposição, 3 bolas desta urna e observar o número de bolas pretas. Digamos que, então, na amostra a gente observou apenas uma bola preta, certo? Uma bola preta em 3 bolas retiradas da urna. Vamos só nominar, então, tudo que a gente viu aqui. Já tinha comentado, né? Que θ é o nosso parâmetro, que é a proporção de bolas pretas. O nosso θ chapéu, então, né, que a gente vai, uma forma de notar estimador é botar um chapéuzinho em cima da letrinha utilizada para o parâmetro. Então, nosso θ chapéu, nosso estimador, vai ser S chapéu, ou seja, né, o número de bolas pretas que eu vi na amostra, dividido, então, pelo tamanho da minha amostra. Então, vejam, né, S sobre 5 era na minha população, né? Porque 5 era o tamanho da minha população, agora o tamanho da minha amostra é 3. E esse é o meu estimador, ou seja, esta é a fórmula que eu vou utilizar, então, para estimar o θ, que é a proporção de bolas pretas.
Utilizando os nossos dados amostrais, o que a gente tem? Que S foi 1, uma bola preta só foi observada em 3 bolas retiradas da urna. Então, 1/3, né, ou 0,33, é a nossa estimativa para a proporção de bolas pretas. E com isso a gente iria inferir o quê? Que nesta caixa a cor que deve predominar é a branca e não a preta, tá? Certo? Outra coisa que a gente vai ver ao longo do curso é as formas diferentes de fazer inferência. Tá? Então, o problema central da inferência estatística é fazer inferência para os parâmetros desconhecidos. Acho que deu para entender ali com a ideia o exemplinho da altura. Então, meu objetivo é saber a altura média de todos os alunos. Parâmetro, certo? Eu vou lá e retiro uma amostra e na amostra, então, eu vou obter valor para os meus estimadores. Tá? Com base nesses valores dos estimadores, a gente pode fazer, então, 2 tipos de inferência. Tá? Ou estimação ou teste de hipóteses. Na estimação, eu tenho 2 possibilidades de fazer estimação. Eu posso ter um único valor, ou seja, a estimativa, o nosso x-barra lá, né? Por exemplo, a altura média dos alunos da amostra, e essa a gente chama de estimação pontual, ou um conjunto de estimativas. Tá? Ou seja, ao invés de ter um único valor, eu vou criar um intervalo, limites, para os quais eu espero, né, que contenham que abracem o meu parâmetro desconhecido. Então, isso é chamado de estimação por intervalos de confiança, que a gente vai ver também mais para frente. A outra forma, então, de fazer inferência são a partir dos testes de hipóteses. E o objetivo é testar hipóteses estatísticas sobre os nossos parâmetros desconhecidos, com o objetivo de rejeitar ou não rejeitar as hipóteses formuladas, tá? Então, para frente, a gente vai ver vários testes de hipóteses também. Bom, agora vamos, então, às divisões da estatística. Primeiro, a paramétrica versus a não paramétrica. Na inferência paramétrica, a gente supõe que a distribuição de probabilidade da variável aleatória x do problema é conhecida. Ou seja, no exemplo da altura, a nossa variável aleatória x era a altura dos alunos. E a gente vai supor que tem uma distribuição de probabilidade associada. Né? Aqui um outro exemplo, x seja o tempo de experiência em anos. Se a gente tiver essa suposição, que pode vir de estudos anteriores, alguma coisa assim, se a gente for supor, então, que x tem determinada distribuição de probabilidade, o que a gente está fazendo, então, aqui é a inferência paramétrica. Na inferência não paramétrica, a gente não faz esse tipo de suposição. Aqui a gente tem um quadro para a gente fazer uma comparaçãozinha entre as duas. Na paramétrica, a distribuição dos dados, então, tem que ter distribuição normal, e já na não paramétrica pode ser qualquer distribuição. Os tipos de variáveis, então, para ter distribuição normal, né, a gente sabe, então, que a minha variável tem que ser quantitativa. Já na não paramétrica, eu posso trabalhar fazendo inferência para variável qualitativa. A medida que a gente utiliza para fazer inferência na paramétrica é a média ou a variância da distribuição normal. E já na não paramétrica, né, é mais a questão de posição, de como os dados estão distribuídos. Ou, né, o valor central, a ideia ali de mediana, ou ainda a distribuição dos meus dados, tá? Então, tem testes para avaliar a distribuição dos dados. Tipo os testes de normalidade, né, que aí sim seriam os testes que a gente utiliza para fazer a inferência paramétrica. A gente vai ver também mais para frente. O tamanho da amostra, geralmente quando a gente faz estimação paramétrica, né, a gente vai às vezes utilizar o teorema central do limite, que a gente também vai ver mais para frente, e aí eu preciso de amostras grandes para poder fazer inferência. Já na inferência não paramétrica, as minhas amostras podem ser pequenas. Os dados que a gente utiliza para fazer o teste, né, na inferência paramétrica, a gente utiliza os dados medidos, os dados originais. E na inferência não paramétrica, a gente troca eles por postos, por ranks, por ordenamentos, né? Então, a gente perde a informação do dado original. E disso, então, vem a última informação aqui de comparação, que diz respeito ao poder do teste. Então, o teste paramétrico é bem mais poderoso do que o não paramétrico. O que é poder? É a habilidade do teste de detectar uma diferença, dado que ela realmente exista.
né? Então, o que a gente quer ao fazer um teste é descobrir, né, é tentar inferir que se existir uma diferença, se existir lá uma diferença entre os parâmetros, que eu não conheço, que se ela realmente existir, que o meu teste aponte, né, essa diferença. Então, os testes paramétricos são mais poderosos nesse sentido do que os não paramétricos. Agora a gente vai à diferença, então, da inferência clássica e a inferência bayesiana. As inferências que a gente realiza, então, segundo a escola clássica, são baseadas apenas nos dados que a gente coleta. Só. Ela só utiliza os dados observados para fazer inferência. Enquanto, sob o enfoque bayesiano, a gente pode incluir, além das informações dos dados, informações provenientes de estudos anteriores, conhecimento do pesquisador, que é o especialista no assunto, certo? Então, eu posso, minhas crenças, né? Então, a gente pode atribuir, incluir, né, associar ao resultado dos dados, que é a única coisa que se utiliza, então, na inferência clássica, uma informação, então, extra que vem de estudos anteriores ou de algum conhecimento sobre o experimento. Além disso, os parâmetros, por exemplo, a média, a proporção, são tratados e interpretados de maneira diferente nas duas escolas. Do ponto de vista clássico, o parâmetro é desconhecido e fixo. Já do ponto de vista bayesiano, ele também é desconhecido, certo? Mas por ser desconhecido, é tratado como uma quantidade aleatória, que a gente não conhece, certo? Então, a ideia bayesiana é que o parâmetro, por ser desconhecido, é incerto. E toda incerteza deve ser quantificada em termos de probabilidade. Tá? Então, esse é o ganho da bayesiana em relação à inferência clássica, né, por agregar essa informação da incerteza quanto aos parâmetros. Aqui a gente tem um pouquinho, então, de história, né? Então, a inferência bayesiana, ela é bem antiga, se a gente for observar, né? O início dela começou com o Thomas Bayes, lá do Teorema de Bayes, que vocês viram no semestre passado. A gente vai revisitar ele aqui numa aula mais pra frente. Mas daí a gente vê que depois, lá, ó, do século XVIII, aqui no século, basicamente, né, no século XX, é que, então imaginem, né, tem aí uma brecha, né, entre os estudos iniciais e o avanço mais recente da inferência bayesiana. E isso aconteceu justamente pela possibilidade de uso de computadores, né, para fazer simulação. Então, vocês vão ter depois a disciplina específica de bayesiano, vocês vão ver que vão trabalhar bastante com simulação. Então, esse foi o avanço que teve na bayesiana nos últimos tempos. Então, seguindo, né, na comparação ali, na inferência bayesiana, a probabilidade é uma medida, então, da incerteza a respeito da ocorrência do nosso evento, ou seja, da observação de um valor específico. A probabilidade, então, pode ser definida de forma subjetiva, o quanto que você acredita que tal evento ocorrerá. Mas não é só ela que eu vou utilizar, então, para fazer a inferência. Eu vou atualizar pelos dados. Ou seja, eu vou utilizar também os dados para, junto com essa inferência subjetiva, ter a minha inferência final, que a gente vai chamar de, então, de a posteriori, tá? Então, tal como na inferência clássica, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória possui forma funcional indexada por um parâmetro desconhecido, tá? Isso é igual nas duas. Só que como o parâmetro é desconhecido, a gente vai atribuir, então, ao parâmetro uma distribuição de probabilidade também. Então, não só a variável que eu estou avaliando, por exemplo, a altura dos alunos, né? Isso é uma variável aleatória, né, para a qual eu quero fazer a inferência. O mi, que é o meu parâmetro, que eu não conheço, eu posso ter alguma informação a priori, eu posso ter alguma incerteza sobre as ocorrências possíveis para a média total, né? A média de todos os alunos da URGS. Essa incerteza é a distribuição de probabilidade que a gente vai atribuir ao parâmetro na inferência bayesiana, certo? Aqui tem um último quadro, então, para explicar bem, né? Parece repetitivo, mas é para explicar bem a ideia, então, da diferença entre as duas escolas. Então, tanto na clássica quanto na bayesiana, o parâmetro é uma quantidade fixa e desconhecida. A gente utiliza os dados da amostra para inferir para o parâmetro, certo? Então, até aí, tudo igual. Tá? Então, o parâmetro, a média da altura dos alunos da URGS, é fixo e eu não conheço, certo? É um valor lá que eu não conheço.
eu vou lá e tiro os dados da minha amostra para tentar inferir qual é o tamanho médio, qual é a altura média dos alunos de toda a URGS. Na clássica, então a forma com que eu trato este parâmetro, na clássica, como o teto é uma quantidade fixa, ele vai considerar que não faz sentido pensar em distribuição de probabilidade para esse parâmetro. Ou seja, considera que probabilidade é adequada somente para medir incerteza de variáveis aleatórias, ou seja, a altura dos alunos, mas não para a altura média da população, certo? Já que isso é fixo e desconhecido, tá? É desconhecido e fixo. Já na Bayesiana, mesmo que ele seja fixo, né, considera que por eu não conhecê-lo, faz sentido eu pensar em distribuição de probabilidade. Ou seja, né, é adequado, na Bayesiana, a gente considera a probabilidade como forma de medir a incerteza a tudo que é desconhecido. Então, pensando no exemplo das alturas, o que eu não conheço? Eu não conheço as alturas dos alunos e também não conheço a altura média de todos os alunos. Então, para essas duas, né, quantidades aqui, eu vou atribuir distribuições de probabilidade, certo? Vamos ver um exemplo assim bem intuitivo para a gente entender a importância, né, do uso da Bayesiana, tá? E a gente finaliza a aula com esse exemplo. Imagine que você quer fazer um experimento que consiste em tocar 10 trechos de sinfonias selecionados aleatoriamente e pedir que duas pessoas tentem identificar quais delas são composições de Mozart e quais não são. A primeira pessoa que a gente vai pegar, que vai fazer o teste, é um especialista em música clássica. Ele vai lá e ouve os 10 trechos e acerta todos eles. Diz certinho quais são de Mozart e quais não são. A segunda pessoa que vai fazer o teste é um homem bêbado, né? Que para decidir se é Mozart ou não, ele vai jogar uma moeda em cada uma das 10 vezes e dizer, se der cara, aquela música que ele está ouvindo é de Mozart. E olha o que acontece, ele também acerta as 10 músicas. Agora vamos avaliar então o que a gente teve. Se a gente olhar o que me diz a evidência amostral, eu tive que tanto o especialista em música quanto o bêbado acertaram todas as 10 músicas tocadas, todas as 10 sinfonias. Ou seja, a minha conclusão seria que as duas pessoas são igualmente boas para distinguir as obras. Isso faz sentido para vocês? O bêbado jogou uma moeda para decidir se aquela música era ou não uma composição de Mozart. Pergunto, existe alguma informação subjetiva importante aqui? A nossa informação a priori, qual é essa informação então subjetiva importante? A nossa informação a priori nos leva a crer o quê? Que o especialista conseguiria diferenciar melhor as obras do que o bêbado. E que o bêbado pode ter acertado somente por mero acaso, né? Muita sorte ali em jogar a moeda e ter acertado o cara em todas as vezes que estava tocando Mozart. Se existe, então, essa informação subjetiva, né, antes mesmo de o experimento acontecer, ou seja, antes mesmo das duas pessoas ouvirem as 10 sinfonias, eu esperaria que o especialista conseguisse diferenciar melhor as obras. Por que eu não vou utilizar essa informação? Essa, então, é a ideia da Bayesiana em relação, então, à inferência clássica.